pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver as figuras geométricas. Então, vamos começar com algumas orientações que vocês já conhecem. Essa é a aula remota 16. Vamos lá. O que seriam figuras geométricas? A gente tem duas classificações. A gente tem figuras geométricas planas e figuras geométricas não planas. Bom, a primeira vocês devem conhecer, né? Figuras geométricas planas, ou seja, elas são achatadas, né? Elas podem ser desenhadas numa folha. E aqui a prof colocou alguns exemplos. Por exemplo, um quadro numa parede é uma figura plana. Um relógio também, ele tem a forma de um círculo, né? Ele também é uma figura plana. Aqui nós temos a bandeira do Brasil, né? Se fosse desenhada em um espaço plano, também seria uma figura geométrica plana. E agora, o que seriam as figuras geométricas não planas? São aquelas que a gente pode desenhar em 3 dimensões. Por exemplo, uma laranja, ela lembra uma esfera. Um copo de suco representa um cilindro. E aqui nós temos uma pasta de dente que representa um paralelepípedo. Então, vamos ver um pouquinho mais do que seria um sólido geométrico. Bom, um sólido geométrico são figuras geométricas não planas tridimensionais, ou seja, são aquelas que têm 3 dimensões. E elas podem se dividir entre, vamos ver aqui, os poliedros e os corpos redondos, tá? Então, aqui também nós encontramos duas definições ali que entram dentro do sólido geométrico. Então, poliedros são sólidos geométricos que têm apenas faces planas. Eu coloquei aqui 3 exemplos para nós. Na primeira, a gente tem um paralelepípedo, uma caixinha um pouco mais alongada, né? O segundo seria um cubo, que todo mundo conhece. E um terceiro exemplo seria uma pirâmide também. Então, a prof pegou aqui para vocês, por exemplo, uma caixinha, ó. Uma caixinha é um poliedro, porque todas as faces são planas, tá? Aqui a base, né? Todas elas são planas. E agora, nós vamos ver os corpos redondos, que, como já diz o nome, ele tem que ter pelo menos uma parte não plana, ou seja, ela tem que ser arredondada para ser considerado um corpo redondo. Por exemplo, aqui, eu botei a esfera, tá um pouquinho cortadinha, mas é a esfera. Nós temos aqui um cone, né, que lembra muito aquele chapeuzinho de aniversário, né, ou até a casquinha do sorvete, é um cone. E depois nós temos um cilindro. A prof pegou, por exemplo, aqui em casa, eu tenho uma fita, né, aquelas fitas que a gente chamava de durex, né, mas essa aqui ela é bem grande. E ela representa um corpo redondo, então, e ela tem o formato de um cilindro, certo? Então, aqui nos sólidos, que são figuras tridimensionais, a gente tem os poliedros, que representam, então, pelas caixinhas, né? Tudo que for plano e que não rola é um poliedro. E depois nós temos os corpos redondos, que tem que ter pelo menos uma parte arredondada. Agora vamos ver o exemplo que relaciona as definições que a gente viu anteriormente. Então, ali, observe os objetos e escreva aqueles que são formados apenas por superfícies planas. Olhando aqui, eu tenho que procurar aqueles objetos que a gente viu, que era ou uma pirâmide, ou um cubo, né? Ou também aquele um paralelepípedo. Então, olhando aqui, eu já vi que o B, ele é aquela pecinha do joguinho de dominó, né? Ele é formado apenas por superfícies planas. Então, o primeiro é o B. E o próximo é a letra G. A letra G ele é um cubinho, né? Então, ele também é formado por superfícies planas. Então, vamos para o primeiro aqui, B e G. Agora, na letra B, ele pede apenas por superfícies arredondadas. Então, tudo que for bem redondo. Aqui eu tenho o balão, que é na letra D, né? E eu tenho também o ovo, né? Na letra E. Então, esses dois, eles são todos redondos. Então, aqui, D e E. E agora, na letra C, ele está pedindo por superfícies planas e superfícies arredondadas. Então, quais foram os que a gente não falou? A letra A, ela é plana em cima, né? E arredondada nas laterais. Então, essa aqui é um primeiro exemplo. Nós temos o C também, uma garrafa de refrigerante aqui, por exemplo, na sua base e no seu topo, né? Também é plano. E as laterais são um pouco arredondadas. Nós temos também o F. O F é uma caixinha embaixo, certo? E arredondado na parte de cima. Então, ela tem as laterais planas, mas a parte de cima é arredondada.
E nós também temos a letra H. A letra H é um lápis. Eu tenho até aqui uma representação, por exemplo, desse lápis aqui, que é aquele verdinho que muitos alunos usam, né? Se for ver, as suas laterais são planas, né? É difícil ele rolar um pouco. E já a sua pontinha aqui, ela tem um formato redondo, né? Então, esse é um exemplo. Vamos ver aqui na nossa resposta. A, C, F e H. Então, basicamente é isso, né? Verificar, classificar, relembrar o que é um poliedro, o que é um corpo redondo, né? Essas classificações que a gente viu. Então, pessoal, terminamos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Como vocês devem ter visto, são mais definições, mais nomezinhos para a gente aprender ali sobre as figuras geométricas. Então, agora vocês façam os exercícios, estudem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato. Uma boa semana a todos!